pelas ruas da cidade sem opção. É na rua onde eu ganho o meu pão. Lá vou eu, pelas ruas da cidade sem opção. Meu ofício é proteger a população. Vou de chapa, vou de base, no mailove, no comboio, todos os dias eu sou um alvo. Esse vírus não vai me apanhar porque eu uso máscara. Lavo as mãos com sabão, uso máscara. Pois é, boa tarde, caro telespectador. Está a começar a segunda edição do seu programa Arena Universitária da ECA-TV. Olá, Rosalina. Olá, Mira. Muito boa tarde, assim, caro telespectador. Este é o exame da cadeira de Telejornalismo 3, produzido por estudantes do 4º ano de jornalismo da Escola de Comunicação e Artes da Universidade Eduardo Mondlane. Pois é, e o programa de hoje está bastante recheado. Vamos hoje ter um espaço de cozinha, teremos muita música com a nossa cantora Firmina da Neta e muito mais, né, Rosalina? Pois é, mas antes disso, vamos ao bloco noticioso com o jornalista Nário Sixpense. Nário? Boa tarde, Rosalina. Boa tarde, Mira. Muito boa tarde para si, caro telespectador. Passamos agora a apresentar as principais notícias que marcam a atualidade nacional e internacional. Mais de 168.800 alunos da 12ª classe retornam hoje às aulas presenciais, como foi declarado pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, no âmbito do relaxamento faseado das medidas contra a Covid-19. Segundo a Ministra da Educação e Desenvolvimento Humano, Carmelita Namashlua, das 416 escolas que lecionam a 12ª classe, apenas 222 escolas é que retornam hoje. É que das 416 escolas, apenas foram avaliadas 311 e destas, apenas 222 escolas é que foram aprovadas. Carmelita Namashlua fez saber ainda que as aulas vão retornar, mas regressam sobre novas normas, nomeadamente o distanciamento interpessoal e físico entre os alunos, presença até 3 vezes por semana na escola e com intervalos curtos de 5 minutos a 10 minutos. E acrescentou ainda que neste período de retoma às aulas, as cantinas escolares estarão encerradas para evitar aglomerações. Namashlua referiu que as regras estendem-se à desinfecção e higienização regular dos espaços comuns, bem como a de materiais didáticos de uso comum. Um estudo em Moçambique conclui que o país possui um enorme potencial de energias renováveis, estimados em 23 terawatts, ou seja, 23 mil gigawatts, que poderão ser transformados em milhares de projetos para a eletrificação, a fim de responder à crescente procura. Do potencial existente no país, o estudo aponta que podem ser criados 500 projetos de energias renováveis, com destaque para hidroelétricos, assim como eólicos, solares, de biomassa e geotérmicos, com capacidade para utilizar cerca de 7 gigawatts. Com o título Atlas das Energias Renováveis de Moçambique, Recursos e Projetos para a Produção de Eletricidade, o livro foi produzido com base em um estudo realizado entre 2011 e 2013, tendo tido participação de muitas equipas técnicas nacionais e internacionais. O Presidente da República, Filipe Nyusi, anunciou esta quarta-feira que vai apertar mais a fiscalização e responsabilização devido ao incumprimento das medidas de prevenção e combate ao novo coronavírus, o que dita o aumento de pessoas infectadas no país, sobretudo na cidade de Maputo, onde a capacidade de internamento já está no limite. O chefe de Estado
salientou que a taxa de ocupação de camas na cidade de Maputo triplicou nas últimas 3 semanas. Por causa destas anomalias, Filipe News vê a necessidade de apertar mais nas medidas de fiscalização e responsabilização. O chefe de Estado explicou que alguns dos nossos cidadãos, quando se encontram nas praias, se comportam como se estivessem ou se a situação da pandemia já estivesse controlada, pois não observam nenhuma medida de prevenção. Assim sendo, as medidas preventivas e restritivas no sentido de retardar o pico da pandemia e proteger o Sistema Nacional de Saúde não estão a ser devidamente cumpridas. O ministro do Interior pediu à sociedade nesta quarta-feira para se juntar às forças de defesa e segurança na defesa da soberania e integridade territorial, ameaçadas por forças hostis. Estes pronunciamentos foram feitos durante a cerimônia de patenteamento de oficiais superiores da polícia. Amad Mikdadi falava na Escola de Instrução de Maracuene, na província de Maputo. O ministro do Interior pediu também que a sociedade acarinhe os jovens que estão envolvidos nas frentes de combate em Manica e Sofala, onde decorrem incursões armadas de autoproclamada Junta Militar da Renamo e em alguns distritos de Cabo Delgado. O comandante-geral da PRM, Bernardino Rafael, exortou os agentes da polícia que passaram a reserva para continuar a dar o seu contributo à instituição. Os promovidos a oficiais superiores foram desafiados a trazer soluções para o combate à criminalidade. Na cerimônia de patenteamento, foram patenteados 586 oficiais superiores e 123 agentes passaram à reserva. Agora vamos olhar para as notícias a nível internacional. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunciou esta segunda-feira que a organização vai disponibilizar para países mais pobres 120 milhões de testes rápidos de Covid-19 com resultados em 15 a 30 minutos. Tedros Ghebreyesus disse durante uma conferência de imprensa na sede da OMS em Genebra que espera que os outros testes rápidos se sigam. Segundo a Lusa, a organização anunciou na ocasião que beneficiarão destes testes 133 países, a maioria em África. Para o diretor-geral da OMS, a iniciativa vai permitir que o nível de testagem aumente, sobretudo nas zonas recônditas e de difícil acesso, mas que o impacto da Covid-19 é real. Atualmente, há mais de 34 milhões de infectados no mundo, dos quais cerca de 1 milhão já estão mortos. Caro telespectador, estas são as notícias que nós trazemos para si, a fim de mantê-lo informado. Passo a palavra para o estúdio. Muito obrigado, colega Nário, por ter nos deixado a par das principais notícias que marcam a atualidade nacional e internacional nas suas diversas editorias. Cadê a Mira? Mira? Olá, Rosalina. Pois bem, obrigada, colega Nário, obrigada, Rosalina. Passando agora ao nosso espaço de conversa, vamos falar de um assunto que tem a ver, sim, com informação, falando mais das mídias digitais, onde vamos abordar o assunto sobre as fake news com a professora universitária Tânia Machonice, a quem desde já posso saudar. Boa tarde, professora, como está? Seja bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde aos telespectadores. Antes de mais, agradecer pelo convite, dizer que me sinto muito honrada por poder participar do vosso projeto final da cadeira de televisão. Penso que estão a fazer um trabalho muito bonito. Espero que possam dar passos no futuro para o aprimoramento do jornalismo em Moçambique. Obrigada. Doutora, mesmo para começar, o que são as fake news? Fake news vem do termo fake, que é em inglês, que é falso. News
são notícias, traduzido do inglês. Então, são notícias falsas. E pronto, isto tem uma implicação, portanto, estamos aqui a falar de jornalismo de informação, tem uma implicação em termos de qualidade da informação que a nossa comunidade, os nossos cidadãos recebem, porque sabemos que informação é poder. Então, nós, quando estamos aqui a receber informações, há pouco tempo, estamos a receber notícias, não é, daquilo que são as últimas atualizações do país em relação ao coronavírus, mas também a nível internacional. E as pessoas se posicionam, não é? Não estamos muito bem, os casos tendem a aumentar, tanto é que ouvimos há pouco tempo que os hospitais, não é, estão sobrecarregados. Então, também esta informação ajuda as pessoas a tomar uma decisão sobre aquilo que é a sua postura perante a situação atual do Covid, não é? Então, se temos informações não verdadeiras, não é? As pessoas também se posicionam de forma não correta, porque receberam uma informação não verdadeira. Então, fake news são notícias falsas. Pois bem, e como é que elas se propagam? É assim, existe todo um cenário que encoraja o aparecimento das fake news. Falou muito bem, aqui estamos na era digital. Este é o primeiro fator. As pessoas hoje têm acesso à tecnologia, basta ter acesso a um telefone, por exemplo, que te permite tirar foto, gravar vídeo, ou mesmo som. Portanto, temos essas três componentes. É possível fabricarmos essas notícias, primeiro, a nível individual, com interesses não muito abonatórios, né? Mas também temos aquilo que, por causa desta mesma tecnologia, portanto, vê-se o mundo do próprio jornalismo muda um pouco de configuração. Porque se antes tínhamos entidades que tinham credibilidade para a produção de notícias, né? De forma convencional, tínhamos rádio, televisão, mídia impresso. Hoje, o próprio jornalismo transita para um jornalismo digital, cuja principal característica é rapidez na disseminação de informação. Há essa necessidade do público, o próprio público é um público que está ávido de ver notícias atuais cada vez mais rápidas. O que temos assistido hoje, por exemplo, é que muitas das vezes, pelos WhatsApps, nós sabemos que aconteceu um acidente no sítio X, mesmo antes da televisão, da rádio ou mesmo do jornal publicar estas notícias. E, por via disso, temos aquilo que chamamos também jornalismo cidadão, né? Em que o cidadão toma para si, portanto, a sua responsabilidade como cidadão de reportar o que está a acontecer. Só que esse cidadão não é uma pessoa, não é credenciada para poder tratar o evento, o fenômeno, o acontecimento de uma forma profissional. Então, esperamos às 20, esperamos às 19, esperamos o jornal sair no dia seguinte para confirmar, mas nós já sabemos. Então, falei aqui do acesso, portanto, a esses mídias digitais, falei aqui da transição do jornalismo convencional para o jornalismo digital, que quer informações mais rápidas e, portanto, isto afeta em termos de fazer o check-up da informação, né? Já não há aquele tempo de verificação. Quanto mais rápido, melhor. Estamos aqui na luta de ter protagonismo sobre quem publica mais rápido e primeiro uma certa informação, o que não dá muito tempo para a própria verificação da informação. E falei aqui também do jornalismo cidadão, né? que o cidadão também ele é convidado, por causa mesmo dessa dinâmica das mídias digitais e do jornalismo digital, a produzir conteúdos, sem ter uma formação específica na área. Então temos aqui elementos para que haja fake news, não é? Uma informação rápida, sem a devida verificação. O cidadão toma para si o protagonismo de produzir informações sem a devida profissionalização. Então, aqui faltam elementos, né? Muitas vezes há fontes que não são ouvidas, muitas vezes há dados que o cidadão tira no local sem a devida verificação, mas que elas acabam até fazendo parte, portanto,
da notícia formal que vai passar mais tarde na televisão. Então, tudo isto colabora para que a gente tenha este fenômeno cada vez crescente de fake news. E considerando este cenário, como é que nós podemos diferenciar uma notícia verdadeira de uma notícia falsa? Essa é uma pergunta sempre muito difícil, porque temos aqui o que chamamos de os filósofos, né? Chamam aqui da era do relativismo. Tudo hoje em dia é relativo, não é? E isto vai caminhar para a resposta que eu vou dar em relação à sua pergunta. No próprio jornalismo, né, dissemina-se uma informação. Primeiro, temos instituições credenciadas, formalizadas para o exercício do jornalismo. Portanto, quando uma informação eventualmente é disseminada por esses meios de comunicação social, né, que estão credenciados, a gente pode ter confiança de que houve um tratamento profissional, ético, antes aquela informação ser veiculada. E por aí, portanto, a fonte de informação, primeiro, é a primeira forma de verificação se a informação é verdadeira ou não. Onde ela, ou como ela, ou de onde ela vem, a proveniência. Pode ser institucional em termos de meios de comunicação, mas também, portanto, temos fontes oficiosas em termos de governo, né? Quando o governo vem e fala sobre uma informação, a fonte é muito importante. A nível de sites, por exemplo, temos sites normalmente que terminam por .edu, que é educação, org. Então, aquela informação sai de uma organização credível, sai de uma organização que tem a ver, por exemplo, com a educação, como a universidade. Então, essas fontes de informação, de onde provém a informação, é o primeiro sinal de que a notícia é verdadeira. Então, é importante a gente ver no WhatsApp, mas tentar procurar se algum jornal, alguma televisão, alguma rádio, ou mesmo alguma fonte governamental ou oficial confirma a tal informação. É necessário esse exercício. Muitas vezes o cidadão não tem as ferramentas ou não tem um conhecimento, aquilo que a gente chama de literacia mediática. Não tem a informação sobre como fazer a verificação de informação. Chegam para a informação através do WhatsApp, por exemplo, ou de ouvir dizer, e a pessoa toma para si como verdadeira. Onde é que entra também o relativismo aí? O relativismo entra no sentido de que hoje nós temos muito também aquilo que se chama o jornalismo interpretativo, né? Temos muito essa questão de temos um assunto e convidamos diferentes entidades, podem ser sociólogos, podem ser politicólogos, podem ser comunicólogos, dependendo da área, psicólogos, enfim, para comentar aquele assunto. E aquelas pessoas comentam sobre uma base científica, obviamente, mas também toda a gente tem, portanto, o seu ponto de vista em relação ao assunto. Então, esse relativismo vem daí. E as pessoas hoje em dia têm a sua própria capacidade de julgar o que ouvem. Então, elas recebem informação, mas também fazem um julgamento sobre o que ouvem. Então, nem sempre consomem informação segundo aquilo que realmente foi veiculado, mas também segundo aquilo que os seus preconceitos ou julgamentos sobre aquilo que ouvem. Então, embora a informação possa ser verdadeira, algumas pessoas dizem que não, é falsa, porque não convém, não vai de encontro, portanto, aquilo que são os seus preconceitos, que são as suas ideologias, que são as suas crenças, né? Então, criam dúvidas com base nas suas próprias percepções. E também o próprio jornalismo interpretativo vem trazer aqui esta questão do relativismo. Então, tudo entra na questão do é relativo. Então, vivemos uma era da pós-verdade por causa disso, né? Tudo hoje é relativo, mas também isso não tira a necessidade de estarmos alertas, de nos munirmos de ferramentas de verificação de informação que é veiculada. É necessário sempre verificarmos nas fontes oficiais, nos meios de comunicação convencionais, formalizados, para verificar se aquilo realmente está sendo disseminado via redes sociais corresponde à verdade ou não. Porque isto, já expliquei anteriormente, tem implicações na forma como depois vamos nos posicionar em relação
aquela informação ou conhecimento que recebemos. E mesmo entrando nessa cena das implicações, se por acaso essa informação falsa é difundida e fere a sensibilidade ou o bom nome de um indivíduo ou uma organização, o que a doutora acha que deveria ser feito? Bem, aí eu penso que, sendo a informação falsa e comprovada que ela é falsa, causou danos, não é? Em termos de imagem, em termos de bom nome das pessoas, das instituições, é necessário recorrer àquilo que são os instrumentos legais, né? Porque as pessoas têm que procurar justiça, têm que procurar repor o seu bom nome, constituir a verdade. A nível de jornalismo, nós temos aquilo que é o direito ao contraditório, não é? Que, portanto, a pessoa tem o direito de dar a sua versão dos fatos e mostrar o outro lado, né, desses mesmos fatos. Eu não vou entrar aqui em questões sobre que instrumentos legais existem, não é muito a minha área de domínio, mas vou falar a nível do próprio jornalismo, e eu já falava isso em termos de verificação. Não basta ouvir um único lado, mas a pessoa alisada tem o direito de usar o mesmo meio, né, em termos, e já falo de novo aqui de instituições de comunicação legalizadas, para repor a verdade, caso tenha sido este o meio usado, portanto, para disseminar uma informação falsa. Mas também temos, o próprio jornalismo permite correção, não é? A gente tem, portanto, somos seres humanos, erramos, falhamos, é necessário também, de forma muito profissional, corrigir a informação. E já aconteceu várias vezes, não seria algo inédito, várias televisões, várias rádios, vários jornais, de disseminar uma informação não correta e na edição seguinte corrigirem esta informação, não é? E, portanto, seguirem todas as normas éticas e deontológicas para repor a verdade. Pois bem, em jeito de últimas considerações, que advertência deixaria aos usuários de redes sociais que têm essa tendência de difundir notícias falsas? Eu penso que há dois lados, né? Há aqueles que... Há os dois lados, mas também há uma mistura. Hoje o cidadão, como eu já falei, o cidadão é, ao mesmo tempo, consumidor e produtor de informação. Pois é. Não é? Então, vou falar nesse âmbito, não vou separar. Então, é necessário ter a responsabilidade de que uma informação muda o destino das pessoas, muda o conhecimento das pessoas. Então, ter atenção em relação àquilo que a gente vai publicar, para não ferir, para não danificar, para não dar uma informação que não é correta às pessoas, porque as pessoas usam isso depois para o seu dia a dia de diferentes formas. E nós que vamos consumir essa informação, é importante também termos a consciência de que temos que fazer a verificação da informação. Porque muitas vezes o que acontece, eu recebo uma informação quente, sensacionalista, envio para a minha amiga, envio para o meu amigo. Parte de mim também a responsabilidade de parar com esse envio. Primeiro fazer a verificação, é verdadeiro ou não, e se há dúvida, na dúvida, não envie, não entre no movimento de reenvio. Pare, faça a sua parte, deixe a informação consigo, porque assim também diminui o risco de estarmos a enviar informação para pessoas, informação falsa para pessoas, portanto, que não tem nada a ver com o assunto, disseminar coisas que não são verdadeiras. Então temos a dupla responsabilidade no que vamos publicar, naquilo depois de recebermos, termos o cuidado, antes de enviar, ver se realmente vale a pena, é verdadeiro ou não. A responsabilidade é compartida. Tá bem. Muito obrigada, doutora, pela sua presença. Esperamos que nos acompanhe nas outras próximas oportunidades. E assim, caro telespectador, esperamos que tenha compreendido que a responsabilidade não é só da pessoa que te enviou a tal informação falsa, mas também tua no momento de reenviá-la. Pois é. Então, agora vamos ao nosso momento cultural com o poeta Chicasula e é contigo daí. Eis que só fala esgrime o seu charo nestas pedras onde exala o idai. E nem por incúria
deixaria de o dizer. Exaltemos a pátria. E este sangue que verte, por que mataste e derrapaste Kenete? Por que exterminaste e destruíste, vidas não meteste? Por que auguram essas almas sem corpo? Estas vidas sem sangue, estas almas sem vitalidade, apenas mortes se erguem de idade. Moçambicanidade? Não vejo em Muxungue a nossa identidade? Talvez em Amatanda, mas leio os pergaminhos da nossa história. Ah, pátria amada. Obrigado. Que belo poema. Tudo bem, graças a Deus. E muito obrigado pelo convite, por aqui estar. Para mim é sempre prestigiante e uma grande honra estar num programa de TV. Muito obrigada. Agradecemos nós pela sua presença. E conte-nos qual é o significado desse poema. Este é um poema que eu escrevi no contexto do ciclone Idai, que aconteceu na província de Sofala e que se fez sentir com grande incidência na cidade da Beira e também no distrito de Búzios. Eu escrevi este poema no ano passado para poder participar do Festival Cultural Universitário da UEM, onde participam todas as províncias. Certo. Então escrevi este texto em homenagem à província e com vista a deixar um memorial sobre este acontecimento, que foi o ciclone Idai. Sim. E, portanto, acabei vencendo. Uau. Ou seja, acabei ficando apurado na terceira posição no Festival Cultural pelo poema. Conte-nos como foi a experiência, a sensação quando venceu. Foi muito bonito para mim, foi gratificante. Há sempre aquela sensação de realização espiritual quando alguém vence um concurso. Pois é, pois. E para mim não foi diferente. E o que o inspira a escrever? Eu me inspiro em outros poetas já da velha guarda, nomeadamente José Craveinha e o poeta Nelson de Saúde. Esses são os poetas que, desde o momento em que comecei a ter a paixão pela poesia, eu abracei os escritos desses poetas, lia, memorizava os textos desses poetas e depois representava. Certo. Há quanto tempo está no mundo da poesia? Eu comecei em 2009, mas na altura a maturidade e o número de textos era um número diminuto, mas certo. Depois acabei aperfeiçoando, acabei ganhando experiência, tanto é que já pude participar em alguns festivais, nomeadamente Festival Nacional de Cultura, Uau. Na sua 6ª e 8ª edição. Pude igualmente participar no primeiro festival de poesias na cidade da Beira, que foi organizado pelo Conselho Autárquico da Beira. Pude ainda participar em 3 edições, tendo sido o primeiro classificado de um festival na cidade da Beira, que tem o nome de Festival Cultural Young África. Pude igualmente participar em alguns eventos com bandas já subejamente conhecidas, como a banda Jacas, da Beira, como a banda Mussodi e uma academia de dança com o nome Casa de Sonhos. Então foi neste contexto que eu aperfeiçoei as minhas habilidades na literatura, pude, portanto, representar a província de Sofala, até, portanto, culminar com a sorte de publicar o meu primeiro livro de poesias, que é este livro aqui, publiquei em 2016, na cidade da Beira, e em 2017 fiz igualmente um outro lançamento cá na cidade de Maputo, na Associação dos Escritores Moçambicanos. Uau!
Esta foi a nossa conversa com o poeta Chica Sula, mas vamos a um pequeníssimo intervalo. Voltamos já, mas fica com uma outra atuação com Chica Sula. Tão mal não morreram, tão bem não se alegraram. Pois qual bem será nosso? Nasceram, encontraram, morreram e deixaram. Fúteis vagaremos, na alma cheia de lágrimas. Ao inimigo não déramos amizade, pois morrera por pegarem armas. E um tiro se fora, e muitas vidas o acompanhara. E tudo o que fizéramos, até hoje não valeu. Botas nos pisaram e descalços não corremos. Com os olhos deu para ver sangue. Hoje a alma é sanguínea das lágrimas que nasceram cegas. Chica Sula. Olá! Já estamos de volta para o segundo bloco do nosso programa, que é Arena Universitária. Convido-te agora para acompanhar uma reportagem. O mundo debate-se hoje com o inimigo invisível, que para além de estar a dizimar vidas e deixar outras infectadas, provocou várias mudanças na estrutura social, o novo coronavírus. A nossa equipa de reportagem procurou compreender junto do técnico de laboratório e carga viral como é composto um vírus. Lavando as mãos com água e sabão ou cinza é uma das formas de combater o vírus, visto que este é composto por moléculas. Sabão são compostos químicos. Logo, o vírus também é composto por moléculas que de alguma forma ou outra são compostos químicos. Então, quando nós lavamos as mãos com sabão, dependendo de qual composto compõe o sabão, ele pode eliminar o vírus sim, porque vai reagir com aquelas moléculas que compõem o vírus e aí elimina-o. Usar corretamente a máscara, tapando a boca e o nariz, é também outra maneira de se prevenir da Covid-19, medida esta também conhecida pelos cidadãos. Usar a máscara é muito importante, porque com a máscara, né, podemos é uma forma da gente se proteger, né, da contaminação contra o coronavírus. Se colocam máscara já é um passo para frente. Agora, se combinam ou não combinam, faz parte da vaidade de cada um, né? Mas é o de menos isso. Numa altura em que há a existência de diversidades de máscaras no mercado, desde as de produção caseira às de produção industrial e segundo os gostos e preferências do indivíduo, Rangel Carlitos esclarece as máscaras eficazes
que podem combater a Covid-19. A caseira combate ou não o vírus? Até algum certo ponto, sim, pode combater o vírus, dependendo de como a máscara é feita. Nós, nos primeiros dias, quando nós ouvimos sobre o coronavírus, nós sabemos que é o maior vírus que já existiu, quanto ao tamanho. Diferente dos outros vírus que são mais pequenos, o coronavírus é grande. Por essa razão que o vírus não atinge quando uma pessoa está a 1 metro. Quando nós tossirmos a 1 metro, o vírus não vai chegar até ele porque ele é muito denso, pesado, é grande. Então a máscara caseira pode combater, apesar do pano ter poros grandes, mas pode combater porque também o vírus é grande. Mas, portanto, a máscara tem que ser bem feita. Tem que ter no mínimo 3 camadas. Não uma máscara só um pano de uma única camada, não. Tem que ser bem feita. O manuseio correto da máscara, associado ao cumprimento de outras medidas de prevenção do novo coronavírus, pode ajudar a salvar as nossas vidas neste período pandêmico. É exatamente, e falando do novo coronavírus, numa altura em que o mundo debate-se com um vírus, com um inimigo invisível, que é o coronavírus, várias são as pessoas que buscam a suposta imunidade. Para falar deste assunto assim está cá comigo a doutora clínica geral do Hospital Central de Maputo, a Winete Joaquim. Que saúde desde já. Muito boa tarde. Muito boa tarde a si, a apresentadora e aos telespectadores que nos ouvem de casa. Meu nome é Winete Joaquim e eu sou médica de clínica geral. Muito obrigada. Doutora, o que é automedicação? Automedicação é uma prática que está relacionada à medicação sem que o paciente ou a pessoa tenha passado por um médico, por um técnico, por um profissional de saúde para prescrever aquela medicação. A exemplo disso, sempre que uma pessoa sente-se mal e vai ao hospital, ela é observada por um médico. O médico, antes mesmo de prescrever uma medicação, ele tem que ter em conta se essa medicação vai trazer benefícios ou não a essa pessoa. Tem que, por exemplo, saber um aspecto que é muito importante, se essa pessoa é ou não alérgica a essa medicação. Portanto, falando da automedicação, como eu disse, a pessoa vai à farmácia e pura e simplesmente pede um medicamento ou ainda um farmacêutico. Existem farmacêuticos que têm uma atenção especial a isso e geralmente fazem questões antes mesmo de indicar um medicamento. Mas existem outros casos em que isso não acontece, que, como eu vou explicar mais adiante, isso traz riscos à pessoa. Exatamente, falando dos riscos, gostava de saber quais são os riscos de automedicar-se. Os riscos da automedicação estão relacionados a 2 aspectos. Primeiro, tem a ver com a própria doença que a pessoa sofre. Segundo, tem a ver com os riscos do medicamento. No que diz respeito à doença, uma doença tem várias fases de evolução. Se a pessoa faz uma automedicação, muda o curso natural e normal dessa doença. Esse é um dos riscos. O outro risco está relacionado aos efeitos do medicamento numa pessoa. Como eu bem falei, a pessoa pode ser alérgica à medicação e ter uma reação de hipersensibilidade, ou seja, uma reação exagerada àquele medicamento. Pode também ter a ver aos efeitos colaterais do medicamento. Existem muitas classes de medicamentos e os seus efeitos variam desde causar danos ao sistema nervoso, causar danos ao sistema digestivo, que é o sistema que é responsável pelo processo do alimento ingerido, causar danos ao coração, ao sistema cardiovascular, aos rins, ao fígado e entre outras reações que a pessoa pode ter. E o que propicia que as pessoas se automediquem? Essa é uma pergunta muito interessante porque a automedicação não está só relacionada à educação da pessoa ou o nível de educação da pessoa. Existe uma grande diferença, por exemplo, entre pessoas que vivem no meio urbano e no meio rural. É uma prática que, por exemplo, está relacionada mais às pessoas que vivem em meio urbano. Por quê? Porque há uma grande disponibilidade de medicamentos e as pessoas, por si só, preferem passar por uma farmácia que acham que é um processo muito mais rápido do que, por exemplo, ter uma avaliação por um médico. Então, eu acho que o fato de uma pessoa viver na cidade
não diretamente relacionado à educação, mas sim é um aspecto a considerar, porque pessoas que geralmente têm um nível de educação superior deixam-se levar, por exemplo, porque eu vi o meu vizinho, ele estava a se sentir assim, tomou isto e resultou. Então, estes dois eu acho que são aspectos muito importantes que estão relacionados à automedicação. Gostava mesmo de saber o que as autoridades de saúde estão a fazer para contornar esta prática. Que eu saiba, não existe uma medida específica para contornar isso. Existe um departamento, sim, no Ministério da Saúde, que é o Departamento da Farmacovigilância, mas que se responsabiliza pela qualidade dos medicamentos. A prática da automedicação não está também, deixar aqui bem claro, que não está só relacionada ao Ministério da Saúde ou o órgão responsável por vigiar isso, mas também relacionado à educação que as pessoas têm que ter. Hoje em dia há uma preocupação muito grande em torno deste assunto, que diz que, por exemplo, os antibióticos, que é uma classe de medicamentos muito usados, que eles já não atingem o efeito desejado em algumas pessoas pelo excesso de medicação. Então, respondendo à sua pergunta, existe um departamento de farmacovigilância do Ministério da Saúde que é responsável pelo controle da medicação, mas que eu saiba, não existe nenhuma medida específica que é para controlar, que é para evitar ou prevenir que os farmacêuticos vendam medicamentos sem uma prescrição médica, ou então evitar que as pessoas vão às farmácias para comprar medicamentos. Certo. Muito obrigada pela presença. Assim foi a nossa conversa com a diretora clínica do Hospital Geral de Maputo, Winete Joaquim. Agora sim, estou com a indicação de que a minha colega Mira está posicionada no segundo estúdio com a segunda convidada que vai falar do foco da Covid-19 ao nível da Universidade Eduardo Mondlane. Mira? Pois é, Rosalina. Estamos aqui com a doutora Rosa Batista, ela que é o ponto focal da Clínica Universitária da Universidade Eduardo Mondlane. E saúdo. Boa tarde, doutora. Como está? Eu estou bem e acredito que também você está. Estou bem, obrigada. E os telespectadores em casa também devem estar bem. E fiquem atentos à conversa e ao que a doutora vai dizer. Doutora, mesmo para começar, gostaria de saber se já tivemos um caso de Covid-19 ou casos de Covid-19 na Universidade Eduardo Mondlane. Boa tarde. Essa pergunta é uma pergunta que deve ser respondida e que, sobretudo, nós devemos tomar consciência disto, porque os sintomas da Covid são tão suaves que acontecem entre nós, que faz com que muitas pessoas, mesmo fazendo o teste, acabem ficando, posso dizer, desacreditadas com o resultado do teste e não estão a cumprir aquilo que são as medidas de isolamento e as medidas de prevenção. Já tivemos casos suspeitos de Covid, já tivemos casos positivos de Covid e acreditamos que a partir desses casos positivos, os contactos também neste momento devem estar a desenvolver sintomatologia. É verdade que nós, como clínica universitária, não temos o controle de toda a comunidade universitária, porque nem todos vêm à clínica para serem testados na clínica. As pessoas fazem o teste fora. Então, nós não temos a dimensão exata de quantos na comunidade poderão ter tido teste de Covid positivo. E qual foi o procedimento a seguir depois da comprovação do teste positivo coronavírus nas pessoas? A quarentena implica todo o pessoal que esteve em contato com aquele caso positivo também fazer o teste e aguardar os 14 dias. É importante esses primeiros 14 dias para ver se vai ter evolução de algum sintoma associado à infecção por Covid. E
Sim, desculpa, doutora. E se provar que há um caso positivo dentro da clínica, ou mesmo no seio dos trabalhadores ou funcionários da OEM ou estudantes, há uma evacuação? Sim, nós sugerimos sempre que haja paralisação daquele setor, que se faça a desinfecção daquele local e que os colegas ou trabalhadores que estão afetos àquele departamento façam a quarentena. Essa quarentena é uma quarentena domiciliar, as pessoas devem ficar em casa, devem ter máscara, devem vigiar os seus sinais e sintomas e, ao mínimo a evolução de sinal ou sintoma, também devem fazer o teste, não é? Então, esta é a parte mais crucial, porque as pessoas vão fazer o teste após o contacto próximo que tiveram com esta pessoa. Nós chamamos contato próximo aquele convívio em menos de 1,5 metro, aquele convívio sem máscara, como você está agora, aquele convívio de lanchar, comer, partilhar comida no mesmo local, aquele convívio de abraços, portanto, todas as quebras do distanciamento social que são exigidas por lei nesta situação de pandemia. Quando estes procedimentos não são cumpridos, esta pessoa sozinha, ela faz o seu autoexame e deve saber que é uma pessoa que tem que fazer o teste imediatamente, porque a outra pessoa já testou positivo. A possibilidade de também ela ter é maior. Mas isso não quer dizer que aqueles colegas que não são tão íntimos deste contacto positivo também não possam ter. Não se esqueçam, o Covid fica no ar, o Covid pode ser transmitido por passagem de algum objeto que esta pessoa infectada pegou numa fase ativa. Então, é bom sempre todos os que estão afetos nessa situação fazerem um rastreio para saírem da dúvida. Porque atrás de vocês existem os outros colegas nas residências, existem as famílias para aqueles que são externos, existem os filhos, existem o namorado que pode estar numa outra faculdade. Então, começa a fazer uma transmissão geométrica. Isso é que é preciso bloquear. E nós, quando fazemos isolamento, é exatamente para garantir isto, que as pessoas não propaguem, aqueles que já estão a disseminar resultantes deste contacto positivo, não propaguem o vírus para as outras pessoas. Esta é a medida mais eficaz para o bloqueio da propagação da infecção. Pois bem, doutora, temos um exemplo específico agora. Temos pessoas que têm, que são de um grupo de risco, pessoas que têm sinusite, que têm problemas de respiração, problemas respiratórios, digo. Mas estes precisam se fazer à faculdade, à universidade. Como proceder? Como é que eles devem proceder? Igualmente que os outros que não estão neste grupo de risco. Devem usar a máscara, devem desinfetar as mãos várias vezes ao dia, devem cumprir esse distanciamento de 2 metros, menos de 1,5 metro não. Devem sentar-se sempre no mesmo lugar, quando estão a fazer essas aulas presenciais. Devem evitar a partilha de tigelas, de copos, de garrafas, de canetas, inclusive até de telemóvel. Imaginem vocês que eu, ao entrar aqui, eu desinfetei as mãos. Mas ninguém me pediu para desinfetar o telemóvel. Pois é. E eu já teclei não sei quantas vezes com as mãos sujas o telemóvel hoje. Será que o meu telemóvel está limpo? A partir do momento em que eu pego esse telemóvel para tirar um selfie, para mostrar uma mensagem, uma foto ou um post, que isto é comum entre jovens, não é? É muito comum entre jovens, quando estão em relaxamento, em intervalo, partilham muito. Então, significa que pode acontecer. Pois bem, obrigada, doutora, pela sua presença e pelos esclarecimentos.
Esperamos que o caro telespectador tenha prestado atenção, aos estudantes também. Espero que tenham prestado atenção, principalmente a questão de sentar-se sempre no mesmo lugar, ou seja, na mesma carteira, posso assim dizer. E agora tenho indicação de que alguma coisa está a acontecer na cozinha. Vamos saber como agradar os nossos maridos com apenas uma tábua de frios. É contigo daí da cozinha, Sheila. Olá meninas, já me encontro na cozinha com a Didi, ela que vai desde já nos mostrar os ingredientes para montar a tábua de frios. Olá, o que temos aí para montar a tábua de frios? Para a nossa tábua de frios, nós temos a própria tábua, né? Pode ser quadrada, redonda, tanto faz. Em seguida, nós temos nossos salgados. Se não tiver, também pode ser montada a própria tábua. Aqui eu tenho chamuças e rissós. Em seguida, as bolachas, água e sal. Tenho azeitonas. Tenho bolachas. Chipses. Morangos. Maçãs e laranjas. Quem não tiver chips salgados também pode montar. A tábua de frios pode ser montada com qualquer tipo de frutas. Obrigada, Didi. Agora passamos a bola para outro lado do estúdio. Se antes mesmo da evolução do novo coronavírus, as plataformas das redes sociais da internet já se mostraram ótimas para estabelecer relações. Agora o seu uso é quase que obrigatório para várias atividades, incluindo o empreendedorismo. Aplicativos como Facebook, Instagram e WhatsApp introduziram na sua estrutura a ferramenta Estado, que permite publicações temporárias até 24 horas, e é aqui onde tudo acontece. Mas então, como isso funciona? No caso do WhatsApp, por exemplo, o estado ou simplesmente status funciona assim. O usuário pode atualizar o seu estado partilhando vários conteúdos e estes serão visualizados pelos contactos que fazem parte da sua rede. Os contactos, por sua vez, têm a possibilidade de responder por cada conteúdo. Quem tem o seu negócio e quer promovê-lo pelas redes sociais tem no Estado uma das principais ferramentas para chegar aos clientes, mas nesta pandemia as coisas não estão fáceis assim. Para o nosso negócio é quase impossível ficar em casa, porque mesmo ficando em casa a publicar, quando o cliente requisita, temos que sair, ir ao encontro do nosso fornecedor primeiro, ter o produto e nos deslocarmos para onde o cliente está para darmos o produto. E porque a pandemia da Covid-19 mudou tudo e a todos, o negócio do jovem Sinésio Mocoque também ficou afetado. O volume de vendas baixou de forma significativa, comparando com o ano passado. O ano passado efetuamos muitas vendas que conseguindo responder aos clientes, mas agora baixou de forma significativa mesmo. Mas não é só com a venda de produtos que se faz dinheiro usando as plataformas das redes sociais da internet. Aldina Jéssica, que se dedica ao marketing de redes, faz-se de exemplo. Depois da eclosão da pandemia, a jovem encontrou a solução no Facebook e WhatsApp para se manter em contato com os seus clientes. Desde a época da pandemia, eu tenho optado mais por usar as redes sociais. Uso mais o Facebook e o WhatsApp para dar continuidade ao meu trabalho. Porque antes da pandemia eu fazia um contato direto com as pessoas. Então, saía, sentava com as pessoas, conversava e tal. Porque é mais uma conversa, né? Normal com alguém. Numa altura em que o distanciamento social é encarado como a medida mais eficaz
para a prevenção do novo coronavírus, a reinvenção mostra-se uma estratégia comum para quem quer salvar o seu negócio. Pois bem, estivemos a ver a peça feita pelo nosso colega Clementino Abdala sobre o empreendedorismo em tempos de Covid-19. Bom, já não era fácil ganhar dinheiro e agora é um pouco mais complicado, dizem os nossos entrevistados, porém nem por isso é razão de desistir. Há sempre uma razão para lutar e lutar e lutar até conseguir. Vamos agora acompanhar um breve intervalo, voltamos num piscar de olhos com mais diversão e informação. Olá, caro telespectador, já estamos de volta ao terceiro bloco do Arena Universitária. Está no palco agora a cantora Firmina da Neta, ela que vai deixar a nossa tarde mais animada ainda com uma música e muita dança.
shaka kawira we shaka. Batongola batakala we. Amakulu batakala we. Matukulu batakala fofu abo. Matukulu bakinala fofu abo na. Muito obrigada. Muito boa tarde. Boa tarde. Boa Música tarde. muito agitada. É. É mesmo para celebrar os novos tempos, né? Depois das novas recomendações, depois de um pouco de aliviamento nas medidas preventivas. Então é mesmo para celebrar este novo tempo, né? Pois é. Quem é Firmina Daneta? Pergunta muito difícil para responder. Quem eu sou? Firmina Daneta é esta personagem. Firmina Daneta é essa personagem que vê? Cantora, atriz. Não vou dizer bailarina, né? Porque viram meus pais que não vão muito longe. Mas é esta menina que vocês veem. Há quanto tempo Firmina está no mundo da música? 9 anos. Uau, muito tempo. 9 anos. Firmina Daneta começa como F Daneta no rap. Então fiz uns 2 anos no rap. Depois do rap participei num concurso Francofonia de Man. Foi isso, né? Sim, aqueles concursos escolares, né? Sim. Então participei no concurso, gostei, porque lá foi 100% melódico. Então comecei a cantar, dali apaixonei-me mesmo pelas melodias, fugi um pouco de rap, então fui fazendo melodias, fui intérprete por muito tempo, então comecei a compor. Então daí comecei já a cantar, porque já comecei a fazer minhas composições e tal. Então sou intérprete, sou cantora, porque há pouco tempo também interpretei uma música da Paulina Chiziane. Então isso tudo me acompanha. E nessa estrada toda, quantas músicas tem gravadas? Gravadas são três, sim, da minha composição, né? Então fui gravando mais músicas de alguns autores, fui interpretando várias músicas, mas as minhas são essas 3. Mas já em composição, eu acho que já tenho um álbum. Uau. Já tenho um álbum. E o que já falta em composição. para gravar as músicas e lançar o álbum? O que falta é dinheiro, né? É a reclamação de todos os artistas, porque nós fazemos tudo no nosso esforço, o que não é muito. Mas nesse pouco que temos, conseguimos trazer algumas músicas. Então, aos empresários que estão a assistir, empresários que estão a assistir, estou aqui, eu ainda preciso de patrocínio, preciso da tua ajuda. Tenho essa música, Royo Royo, é uma música nova, preciso filmar videoclipe. Aproveito o tempo de antena para pedir patrocínio, né? E a propósito, fale-nos um pouco mais da música Royo Royo. Royo Royo, como sempre, nas minhas narrativas, procuro trazer sempre uma música que chama a atenção de alguma coisa. Royo Royo mesmo é para salvaguardar, é para buscar ou salvar os bons hábitos e costumes que já vamos perdendo pelas dinâmicas da vida, né? Pois é. A internet, o telefone. Então nós acabamos substituindo até os pequenos gestos de um simples bem-vindo, porque já o pai, quando chega aí, todo mundo está ao telefone, nem nos lembramos de bem-vindo, pai, como é que foi o seu dia, como é que foi o trabalho, porque todo mundo está aí no telefone. Não digo que é bom, né? Não digo que é mau, mas também temos que
lembrar um pouco daquilo que nós somos, a São os nossa nossos moral. costumes, Então, eu é mesmo moral, para ética. dizer às pessoas que moral e ética é importante e isso faz de nós pessoas, né? Obrigada. Conversa muito animada, música animada. Estará conosco para brindar-nos com mais um tema. E obrigada. Vamos a mais uma música depois. Não tem problema. Então, quando eu voltar, vou aproveitar e deixar meu número. Contactos para shows. Está né? bem, obrigada. Muito obrigada. O jornalismo é uma das profissões mais nobres do mundo. E para esta segunda edição do programa Arena Universitária, sem esquecer do telespectador aí em casa, queremos trazer uma rubrica diferente, que fala acerca das profissões. No caso, a rubrica chama-se Rubrica Profissões. E a nossa equipe esteve em conversa via Zoom, considerando as medidas de prevenção contra o novo coronavírus. E o nosso colega Clementino é quem foi conversar com o nosso querido jornalista Gervásio de Jesus. Acompanhem agora, muito atentos, quem sabe ganham uma inspiração para, se calhar, serem jornalistas desportivos. Então, acompanhem a VTE na tela. Tem 35 anos de carreira. Uma carreira que se constrói na comunicação social, sobretudo no jornalismo desportivo. Na rubrica Profissão de hoje, conheça Gervásio de Jesus, um jornalista desportivo que atua no Desafio, que já passou até pela televisão, mas foi na rádio onde tudo teve o seu início. Com o passar do tempo e depois a minha própria formação, sobretudo ao nível do ensino secundário, decidi também exercer atividade desportiva, mas pela via do jornalismo, através da rádio. São anos de desporto, mas não como um atleta, embora esteja sempre no campo. Tem uma paixão pelo futebol e não podia ter escolhido algo melhor para fazer, senão relatá-lo. Eu sou um relator desportivo, essencialmente isso. Eu fui também locutor de rádio, fazendo emissões de continuidade, mas tenho vocação justamente para a área do desporto, porque sempre gostei de futebol. E então, Gervásio de Jesus, será que é possível viver de jornalismo desportivo em Moçambique? Viver de jornalismo desportivo na realidade moçambicana é difícil. É difícil porque, como disse, mesmo ao nível dos órgãos de comunicação social, pouca importância se dá, penso ser uma área muito negligenciada, mas em outros países é óbvio. Homem de convicções próprias, ídolo da sua família, Gervásio de Jesus é também dono da revista Ídolo. Pois é, considerando e atendendo o novo normal, é desta forma que vamos conversar com o Dr. Eduardo, do Clube do Livro, que é ele que vai nos falar da leitura em tempos da Covid-19. Doutor, muito boa tarde. Boa tarde. Em linhas gerais, o que é o Clube do Livro? O Clube do Livro é um grupo de amigos que decidiu encontrar-se para fazer o que mais gosta, que é ler. Somos um grupo de amigos que estivemos a trabalhar juntos no Centro Cultural Brasil-Moçambique, numa exposição itinerária de língua portuguesa em nós. Logo depois vimos que cada um de nós tinha um interesse na leitura, a convite do professor Nathaniel Ngomani para um encontro onde debatíamos um pouco acerca da exposição. Tivemos essa ideia que primeiro saiu com o professor Nathaniel, depois foi desenvolvendo-se cada vez mais. Primeiro foi aqui em Maputo, decidimos que tínhamos que fazer os encontros em locais públicos, de preferência jardins. Então, fomos nos encontrando, logo a seguir houve interesse por outras partes, de também fazer um clube do livro. As pessoas ligavam para nós, olha, vocês tiveram uma boa iniciativa, como é que nós podemos fazer para participar? Mas só que as pessoas estão longe. Certo. Então, nós dissemos, façam o mesmo aí desse lado. Podem encontrar-se o grupo de amigos e fazer um clube do livro.
Então, primeiro tivemos o Clube do Livro em Nampula. Depois, logo a seguir, houve vários outros clubes de livro. Então, foi assim que foi desenvolvendo-se o Clube do Livro e vamos lendo em todo Moçambique. Até aqui, são quantos que fazem parte ou quantos membros são fazem parte do Clube do Livro? Como disse, o Clube do Livro já está em quase todo o país. Então, o número exato de todos não posso precisar neste momento. Tanto que, como tivemos a paragem também por causa da pandemia do coronavírus, já não temos o número exato agora, porque alguns clubes retomaram as atividades, podem ter retomado com mais membros ou menos, de certeza que devem ser menos, porque o número agora está limitado. Então, não posso precisar o número neste momento. Falando mesmo do novo, como é que o Clube do Livro se preparou para o novo normal? Foi um pouco difícil, porque com esse corte dos encontros presenciais, que era onde havia mais interação, tivemos que nos adaptar aos novos meios. Pronto, a partir daí, tivemos os nossos encontros virtuais. Passamos a encontrar-nos através do WhatsApp. Conversamos bastante no WhatsApp, há uma grande interação no WhatsApp. Não só no WhatsApp, temos a nossa interação também a partir do Facebook, onde todo mundo pode participar, e temos várias rubricas no Facebook também que vamos lançando sempre. E as pessoas têm participado, as pessoas têm gostado, as pessoas têm aderido. Quais são os projetos futuros? O Clube do Livro tem um objetivo. O objetivo do Clube do Livro é fazer com que o pessoal, a nossa sociedade, não só as pessoas leiam. Então, o nosso projeto futuro, o nosso grande sonho é ver todos os moçambicanos a lerem. Esse é o nosso grande sonho. Então, diria eu que esse é o nosso projeto, fazer com que as pessoas leiam. Agora, com a dificuldade do novo coronavírus, as pessoas sempre têm entrado em contato conosco para procurar saber como é que nós vamos fazer, como é que nós estamos a fazer. Olha, alguns clubes já estão a retomar as atividades. O Clube do Livro da Beira, por exemplo, já retomou as suas atividades, claro, olhando para aquilo que são as medidas de prevenção do coronavírus. O Clube do Livro de Machis também já retomou as suas atividades. O Clube do Livro de Maputo ainda não retomou as suas atividades. Está todo mundo ansioso para ver essa retoma. Então, nós também estamos à espera do melhor momento para ver como é que nós faremos para retomar essas nossas atividades, de modo a não ter que pegar o vírus também. E é o momento exato para tal? Pois já. Imagina agora dizem que estamos a subir cada vez mais. Então, seria um pouco imprudente por nossa parte, nós que estamos aqui na cidade de Maputo, onde neste momento é o pico aqui em Moçambique do vírus, estarmos a voltar com as nossas atividades. É por isso que estamos à espera do melhor momento para isso. Não podemos retomar neste momento. Temos que ter cautela nisso, pois a saúde é a coisa mais importante. Pois é. E sendo a saúde a coisa mais importante, gostava de saber como é que o Clube do Livro procura manter o seu público, o gosto pela leitura, visto que agora muita gente lê via eletrônica. E como é que podemos adquirir o livro físico e ainda continuar a ter gosto pela leitura? Muita gente, essa gente que faz parte do Clube do Livro, porque na verdade a sociedade parece estar a perder o interesse pela leitura. Então, certo. Quando digo muita gente, falo das pessoas que fazem parte do Clube do Livro. Então, para poder manter as leituras das pessoas, é o que eu já tinha dito antes. Continuamos os nossos debates, as nossas trocas de ideias através do WhatsApp e do Facebook. No Facebook temos várias rubricas. Temos o Você Sabia, temos a Malta Quer Saber. Interessante. Entre várias outras rubricas. Por exemplo, temos aqui o livro de Miyakoto. Nessa semana passada,
nessas nossas rubricas, apareceu onde a malta dizia: você sabia que o Mia Couto tem o seu nome Mia por gostar de gatos? Uau! Então, as pessoas, uau mesmo, ficam ali no uau. Então, para além disso, outros já nem conheciam o Mia Couto. Então, já sabem que Mia Couto é aquele que gostava de gato, conhecem o seu nome verdadeiro agora, que é Antônio, e já procuram saber um pouco mais. Uau, mesmo eu não sabia, aproveitei ficar a saber. Muito obrigada pela presença, por ter aceito estar cá conosco para esclarecer algumas dúvidas, que é a leitura em tempos de Covid-19. Muito obrigada pela presença. Estou com a indicação agora de que a minha querida Sheila está lá do outro lado, na cozinha, e vamos procurar saber o que ela traz para nós lá do outro lado. Sheila, é contigo aí. Já estamos de volta com a nossa cozinheira Didi, ela que já está a nos mostrar como cortar e como organizar as frutas. Uau, como está lindo! Está a dar uma água na boca. Espero que os nossos telespectadores gostem desta tábua de frios que possa agradar ao seu parceiro ou agradar à sua parceira. Deixa eu apresentar aqui a nossa primeira tábua, que hei de finalizar para o nosso telespectador poder ver. Coloquei as bolachas de água e sal, né? Fiz uma espécie de meia-lua. Decidi fazer assim para poder seguir com a nossa tábua. Coloquei aqui as bolachas, água e sal e as nossas laranjas em rodelas, cortei elas. Temos aqui a nossa maçã cortadas em meia-lua, alguns morangos e no meio azeitona. Para finalizar, eu hei de colocar alguns salgados. Temos aqui rissós e chamuças. Aqui tenho duas bolachas, né? Posso colocar aqui, assim, e um ou dois morangos, e já está, a nossa tábua. Ela já terminou, acredito que os telespectadores gostaram de ver a nossa tábua de frios. Pois é, parecem estar gostosas nossas tábuas frias que prometem agradar os maridos dos nossos telespectadores aí em casa. Pois é, esse é o Arena Universitária e agora vamos àquele momento que sabemos que todo telespectador gosta, que é a hora de falar do que os nossos famosos andam a aprontar. Passamos agora à rubrica das notícias dos famosos. Vamos acompanhar. É mais um novo membro que se junta à família da cantora Neymar. Com 2,83 kg, a Naya Mendes, a tão esperada filha da cantora Neymar Alfredo com o realizador do Alike Mendes, veio ao mundo no dia 24 de agosto do corintiano, às 9h06. No nascimento da princesa Naya, como é carinhosamente chamada pela mãe e o pai, Neymar e do Alike não pouparam esforços e muito menos dinheiro.
quarto de maternidade onde a cantora se encontrava hospitalizada foi decorado com balões com nomes da bebê, flores e fotografias da cantora ainda grávida. Após o nascimento, Neymar partilha inúmeras fotografias de momentos com a sua bebê e dos presentes que tem recebido até então. O bebê da Neymar tem até uma conta no Instagram que é administrada pelos seus pais. A cantora de 40 anos de idade e 30 de carreira é também mãe de Yumna, de 18 anos de idade, e de Shade, de 12 anos de idade. Hoje é nosso casamento. Joanette Rombe é o nome da atriz e apresentadora Juju Rombe, que agora passa a chamar-se Juju Rombe Matavel, pois ela acaba de contrair matrimônio com seu amado Alcídio Abrão Matavel. Foi um momento especial para a atriz, que para além da sua família e da família do seu marido, partilhou ao lado da sua amiga e cantora Mrs. Ave, que era uma das damas de honra. A cantora Lorena Nhate também esteve presente e abrilhantou o casal e os seus convidados com as suas belíssimas atuações. Após ter feito uma surpresa para sua amiga e cantora Lorena Nhate no dia de seu aniversário, a cantora Matilde Conjo foi também surpreendida por amigos e familiares no passado dia 20 de setembro, dia do seu aniversário. Sapatinho da Cinderela. A surpresa ocorreu numa estância turística na Ponta de Ouro, onde amigos da cantora juntaram-se para com ela comemorar e fazê-la sentir-se especial. Tratando-se de um dia de final de semana de intenso calor, a surpresa foi feita num ambiente de verão e os convidados vieram de trajes frescos. Uau! Estivemos a acompanhar as notícias dos famosos e, infelizmente, é chegada aquela hora triste de nos despedirmos, mas prometemos voltar com mais uma edição. Se possível, obrigada a toda a equipe técnica que fez possível a realização desse trabalho. Pois é, Mira, é chegada a hora mais triste do programa, que é de nos despedirmos dos nossos telespectadores. Para agora e para terminar de uma forma espetacular e extraordinária, mais uma atuação da nossa cantora Firmina da Neta. Vamos sacudir os esqueletos. Classic Music, o blog das novidades. Zamina
Aê, onça viva xinguilé, 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 onça viva xinguilé. Classic Music, o blog das novidades.